Muito boa tarde, Peruíbe, começando a partir de agora mais uma edição do Namira Informação Verdade na nossa TV Vale das Artes, canal 16 do analógico, 8 do digital, claro, também via Facebook Live, diariamente a partir das 19 horas em todas as nossas redes sociais, meu filho. Aparece sempre aqui no rodapé do programa, as nossas redes sociais, eu vou ficar falando também, que aí já é demais, né? Aí já fica uma coisa chata. Eu falo quando é pra enrolar vocês aí de casa. Quando a gente não tem pauta, vou contar uma história pra você, meu amado telespectador. Quando a gente não tem... Sabe quando eu fico no programa falando, olha, acessa a nossa rede social, facebook.com/cristiancharles, facebook.com/programanamira.com.br. Na verdade é porque a gente não tem pauta. Aí nós estamos enrolando você aí de casa, fazendo o tempo passar, porque a gente tem que entregar um programa com 1 hora para você aí de casa. Por exemplo, o que eu estou fazendo nesse exato instante para você enrolando. Já se passou 2 minutos com essa brincadeira, tá certo? O programa de hoje, dentro de instantes, nós temos a presença dela, a doutora do povo, doutora Janaína Correia, sempre daquele jeito dela de responder você as suas dúvidas a respeito dos seus direitos como cidadão, né? O que é muito importante para que você sempre fique por dentro. Hoje, aproveitando a presença da doutora Janaína, nós vamos falar também aqui sobre a questão da polêmica pesquisa que coloca o Bolsonaro empatado com o Lula, o ex-presidente Lula. E isso virou uma baixaria lá no meu Facebook. E eu quero que a doutora Janaína veja a baixaria, veja até onde pode dar essa baixaria no meu Facebook para variar, tá certo? Hoje nós temos a presença aqui, se a Thaís puder mostrar, vê todo o fã-clube da doutora Janaína aqui. A verdade é que esse fã-clube, eu acho que a Janaína paga. Eu tô achando que a Janaína paga. Eu não sei, ó, a investigação aqui da CPI do Namirão quer saber a origem do dinheiro desse fã-clube. Dá pra colocar aí? Pode colocar, tá toda a família aqui da doutora Janaína, a Natália. Vamos lá, me ajudem aí, gente, o nome de todo mundo em ordem. A Tainá, a Desirê e a mãe, mais conhecida como mãe da doutora Janaína, Dona Sueli. E lá no fundo tá aí, não sei o que ele tá fazendo aí. Eu não, calma aí. Agora eu entendi. Eu não... Eu tô me escondendo. O que você tá perdido aqui hoje? O que aconteceu? Eu tô aqui, me chamaram aqui porque tem uma causa aí. Chamaram o senhor hoje? Chamaram Eu não tô sabendo que chamaram o senhor hoje. Chamaram aqui, que disse que tem uma surpresa pra mim aí, não sei o que tá acontecendo. O senhor não foi esquecido aqui da semana passada, não, né? Vocês não trancaram ele aqui, não, né? Foi isso, não? O senhor tem uma causa? Depois nós vamos ver qual é a sua causa. É estranho, hein? Eu não sei. Do nada eu estou apresentando a família da doutora Jana. É parente, doutora Jana? Porque o Ricardo Correia e o Alberto Vieira aí para fechar. Aí falou. Olha, daqui a pouco a doutora Janaína Correia respondendo todas as suas indagações aí, os cidadãos de nossa cidade, mandando as perguntas, mandando os questionamentos. A doutora Janaína vai falar dessa polêmica, assim, do Bolsonaro, do Jair Messias Bolsonaro. O programa hoje está muito legal. Mas antes, eu tenho um recadinho, claro, da Petit Jolie, na Lu Store, aqui no Namira Informação Verdade, com a minha querida Cissa, a Silvia Designer de Peruíbe. Não tanto é que ela é conhecida como Cissa Designer, que é melhor do que a Silvia Designer. Eu vou virar cantora, né? Depois eu canto pra vocês. Agora eu quero que você cante e aproveite a participação dele, que foi esquecido Vieira aqui desde quinta-feira passada. É isso aí, nós Aí vamos ele ficou cantar. sentadinho ali esperando. Alberto, olha, não à toa que a polícia estava te procurando, viu, Alberto? Nós vamos cantar hoje Fama de Galã. Fama de Eu Galã. e Alberto Vieira. E você vai concorrer a um sapato e uma bolsa. Só você ir lá no Facebook e compartilhar. Tá certo. Isso fala pra gente da promoção, então, aí, o que nós temos já? Olha, hoje nós temos aqui essa bolsa. Dispensa comentários. Belíssima. Linda, bela, você pode usar, tem essa alça aqui para você usar de lado, usar na mão. Linda, linda, perfeita. E para acompanhar, esse escarpão. Super bonito. Olha que elegância. Olha aqui esse detalhe atrás. Bonito mesmo, viu? Maravilhoso. Lembrando o produto original Petit Jolie, né? É isso aí. Isso aqui, ó, para fazer o conjunto, né? O par, para você ficar belíssima. Né, que a mulherada já é bonita, né, gente?
E aí com esse conjunto aqui vai ficar mais bonita ainda. Esse sapato, apenas R$ 89,00. Lembrando que você pode parcelar em 2 vezes sem juros no cartão de crédito. Exatamente. Nesse preço a gente faz até em 3. Até em 3 vezes sem juros. Fica barato, hein? Barato. Só não compra quem não quer, Só não viu, compra Pedro? quem não quer. Só não compra quem não quer. E a É isso bolsa? aí. E essa bolsa, mais uma pechincha. Apenas R$ 149,00. Mas, lembrando que quem disser que viu o programa na Mira tem desconto tanto lá na loja, na Lu Store, quanto a compra através do WhatsApp, que é o telefone que está aqui embaixo. Que é o 997632664. Ah, você pode conhecer o nosso showroom e ver um tanto de produto maravilhoso. Coloca as imagens do showroom aí, olha que coisa linda. Olha, são bolsas, sapatos, sapatilhas, sandálias, tudo, né, Cissa? Tem tudo, chinelo, maiores tem showrooms da Nalu Store em todo o Brasil. A Nalu Store, que é essa franquia especializada em vender Petit Jolie originais, né? Olha, tem uma coisa mais bela que a outra. Você quer dar um presente, é uma grande opção. A Nalu Store fica na Praça Independência, número 82B, no Jardim Ribamar, logo depois do Extra ali do Ribamar, à altura do número 2370 da Padre Anchieta. É isso não aí. Tem erro, né, Cissa? Não tem erro. E só mandar o WhatsApp também. Exatamente, a gente vai até a sua casa, leva a maquininha, leva o produto, tudo na praticidade do lar. Ó, hoje, daqui a pouco, obrigado, Cissa, daqui a pouco no Na Mira Informação Verdade, a Cissa vai cantar o hit Fama de Galã. Aliás, uma música belíssima, a autoria de Renato Russo. Tô mentindo? Me ajuda aí, segue o roteiro. Alberto Vieira. É melhor que o Renato Russo. Melhor que o Renato Russo. Gente, é o seguinte, presta bem atenção, hein? 22 minutos por dia garante que a pessoa fique mais jovem, né? Desde que eu estou na nossa academia Predome, vocês podem ver que eu fiquei mais jovem. Estou com 22 anos de idade. Segundo a avaliação do Facebook. Como eu acredito em tudo que está no Facebook, já viu. Coloca no bico do urubu e na boca do jacaré e eu volto já com a doutora Janaína, a doutora do povo, se envolvendo em mais uma treta, né? Já se envolveu na treta do Alberto Vieira. Cuidado! Pensão da cana, meu filho. Ó, e ela vai se envolver também na treta envolvendo os fãs de Bolsonaro e os fãs de Luiz Inácio Lula da Silva. E daqui da cidade de Peruíbe, o chicote estralou no Facebook. Como eu gosto de um pouquinho de baixaria, nós vamos mostrar no Na Mira de hoje. Coloca essa reportagem. Seu Ricardo tem 68 anos e levava uma vida sedentária, até que um problema de saúde exigiu que o administrador incluísse exercícios físicos na rotina, que mudou há 4 meses. A alimentação é melhor, a disposição é melhor, o humor, por incrível que pareça, até melhora, tudo melhora. Uma revista científica internacional publicou um estudo em que se chegou à seguinte conclusão. Quem pratica pelo menos 22 minutos de atividade física intensa por dia aparenta ter até 9 anos a menos do que as pessoas sedentárias. Isso porque quanto mais exercício se pratica, menos as células envelhecem. Os pesquisadores avaliaram o comprimento dos telômetros de 6.000 pessoas. Telômetros são sequências de DNA localizadas nas extremidades dos cromossomos, conhecidas como marcadores da idade biológica. Quanto mais curtas são essas sequências, mais avançado é o processo de envelhecimento. Aqueles que praticam alguma atividade física possuem marcadores biológicos de idade que sinalizam até 9 anos a menos que os demais. A atividade física é tão importante para você manter uma longevidade, você ter ganho de anos de vida e principalmente salientando que você vai ter uma melhor qualidade. Como você vai viver esses anos, né? Com saúde, com qualidade, com autoestima alta e sem nada que traga prejuízo. O estudo ainda concluiu que o exercício leve é benéfico, mas não garante tanto resultado em termos de envelhecimento. Nicolas, com 17 anos, não praticava atividades físicas e tinha vergonha do corpo. Agora, 2 anos depois de começar a fazer musculação e se tornar campeão brasileiro de levantamento terra, a história é outra. A musculação me ajudou muito a acordar mais cedo, conseguir fazer as tarefas do dia a dia no colégio. Interior também me sinto muito melhor, não fico mais ofegante por qualquer coisa, uma coisa que eu não entrava na piscina, não ia pra praia, essas coisas
já é uma grande mudança. Se você gosta de atividades cardiorrespiratórias, alguma atividade cíclica, corrida, natação, ciclismo, procure um jogo coletivo, algo que você realmente sinta prazer a primeiro momento, tá? Você gostou disso? Você pode também estar procurando uma academia que vai trazer artes marciais, atividades em grupo, ou se você for uma pessoa mais individual, gosta de ter o seu momento, procurar a musculação, que dentro da musculação a gente consegue englobar daí todos os treinamentos, né? Faça o que você goste e depois procure um profissional e uma sala de musculação que você vai ter o resultado que você procura. Voltamos com o Namir Informação Verdade. Olha só, hein? É muito importante fazer exercícios físicos. Muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a questão do exercício físico por causa da estética, por causa da aparência, e não. É mais pela qualidade de vida, não correr o risco de ter um AVC, um problema mais grave ou coisa do tipo, né? Eu estou aqui hoje na presença da minha amiga, da minha irmã, minha querida Janaína Correia, a doutora do povo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Cris, e você? Joia também. Peguem o bafômetro, vamos fazer o teste agora. Não, Tudo bom, Jana? Joia? Como é que... Tudo jóia. É que a gravação do Namir é uma brasa. Eu até coloquei no... É uma brasa, bicho. É. Porque aqui até vinho rola aqui, né? Quando a gente tá na fase boa, tem umas fases que nem água tem. Tem vezes que nem água tem. Doutora Janaína, mais uma vez é um prazer gigantesco tê-la aqui. O prazer é meu, Cris. Nós fizemos um brilhante programa semana passada, talvez, sem brincadeira, gente, um dos melhores programas desse ano. Por quê? Porque enquanto a gente gravava, o Lula tinha sido condenado. Exatamente. Aí você deu uma aula de cidadania, explicando de forma imparcial a condenação do Lula. Nós entramos em diversos assuntos, respondemos muitas questões que serão repetidas no programa de hoje. Tivemos um problema técnico, foi uma pena, né? Foi uma pena, Cris. Foi muito bom mesmo, foi divertido, não teve só o tema sério, foi divertido também, mas por uma questão técnica, mas que acontece, né, Cris? Acontece, verdade, doutora. Doutora, eu quero, antes de a gente começar com as nossas indagações, as dúvidas dos nossos amados telespectadores, o Jair Messias Bolsonaro, enfim, chegou àquilo que eu já vinha falando há muito tempo. Quando começou o desgaste lá, as pessoas menosprezavam o Bolsonaro. Falaram, esse cara não vai chegar nunca. Então eu falei, gente, o cara não tem grupo, o cara não tem time, ele é um franco atirador, vai pra cima mesmo. A verdade é que ele não tem ligação com grupo político nenhum. E do mesmo jeito que isso é ruim para dar gordura para a campanha dele, é bom por outro lado que ele consegue alinhar um discurso, ele é carismático nos meios de comunicação e o resultado é que nesse exato instante a pesquisa do Poder 360, a última pesquisa eleitoral registrada que tivemos, coloca o Jair Bolsonaro empatado tecnicamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para você ter ideia, em um dos cenários, o Lula aparece com 26% e o Bolsonaro com 21%. Lembrando que a margem de erro é de 4 pontos, ou seja, é empate técnico, literalmente falando. E assustador para quem ainda continua com essa ideia de menosprezar o Bolsonaro, não vai dar nada, não tem partido, não tem grupo, ele não tem partido hoje para ser candidato a presidente, não tem grupo, ele não tem uma base sólida de pessoas de base, né, fazendo campanha para ele, e ele tem números assustadores e começa a ter uma penetração na classe C, D e E. Antes de te falar qual é a polêmica que aconteceu após essa postagem no Facebook, como você enxerga o resultado dessa pesquisa, doutora Janaína? Cris, você disse que ele não tem partido, e não tem mesmo, não tem, na minha opinião, não tem condições, mas vamos deixar a minha opinião para lá. Vamos discutir. Mas ele tem uma coisa, Cris, ele tem discurso. Exatamente. E é discurso que o povo gosta. E depois se quebra todinho, né? A gente vê pela vereança em Peruíbe, pela prefeitura em Peruíbe, mas tudo bem. Promete o mundo, né? Depois não dá é? certo, né? E no caso do Bolsonaro, ele pega o discurso que a pessoa quer ouvir, que é a morte do ladrão, enfim. É um discurso que eu gosto dele. Pra mim, o melhor discurso que existe dele é esse. É quando o bandido morre, porque eu odeio o bandido. Eu acredito que seja só discurso, inclusive. Ele não pensa isso, é um personagem. É igual o Trump que falou que ia fazer Você acha que é igual o Trump que falou que ia fazer Exatamente, um muro? É sim, mas o Trump, ele faz muita coisa que ele prometeu, ele tem feito, né? O muro... Mas você não acha que também é política? Por exemplo, o Trump prometeu cortar os imigrantes.
Obviamente, ele foi e cumpriu. Por quê? Porque ele sabia que judicialmente seria barrado. Exatamente, já tem uma previsão do que pode acontecer lá na frente. Existe isso também, né? Não existe. Sim, calculado. claro. Ninguém vai falar que ele não tentou. Exatamente, porque a lei vai barrar ele em diversos momentos desse discurso homofóbico que ele faz, esse discurso de que ladrão bom é ladrão morto, enfim, né? Bandido. Vou dizer que eu acho excelente. Eu tenho um pouco de medo, porque o que acontece? Ele não vai sair na rua matando ladrão, mas ele instiga. Exatamente. A minha preocupação é exatamente essa. Não é com ele especificamente, mas quais as sementes que ele pode plantar na mente das pessoas. Mas você não acha que quando os últimos governantes que nós tivemos falharam na questão da segurança pública, basta ver o Rio de Janeiro, São José do Rio Preto agora é um exemplo claro da sempre histórica gestão pífia do PSDB quando se fala em segurança pública. O governo do estado falhou miseravelmente a ponto de um bandido chegar lá em São José do Rio Preto, ver um guarda municipal passando e falar: eu vou metralhar, ele tá passando, e desceu o fogo nele. Você não acha que aí o povo fica tão revoltado que o povo fala: agora eu quero um cabra macho, desculpa o palavrão, você aí de casa que está nos assistindo, quero um porra louca, que pelo menos a gente não vai ter essa dor de cabeça. Porque a gente sabe, e aí, Jana, é importante a gente falar pro pessoal de casa, que o governante, quando senta lá, ele não governa sozinho. Não. Se a Câmara e o Senado não tiver com ele, ele tá ferrado. Nós vimos o que aconteceu com a Dilma. Exatamente. O que está acontecendo agora, ameaçando acontecer com o Temer. Exatamente. Esse sistema que a gente tem, o presidente só governa com autorização do Congresso, né? Sem dúvida. É o que a gente falava. Ele pode ter essas ideias e às vezes elas não passam. Muitas vezes não passam. Mas ele coloca na pauta por colocar. Exatamente. E aí a minha preocupação, o que ele consegue incentivar a população em geral. Minha preocupação é essa, a pessoa saia fazendo justiça com as próprias mãos e você dá risada, né? É que esse programa é extremamente democrático. Muito. Eu me dou super bem com a Jana, adoro a presença da Janaína aqui, mas nós temos visões distintas. Bastante diferentes. Bastante diferentes. Jana, ó, falando em visões diferentes, vamos ver o que aconteceu no nosso Facebook. Coloca pra mim aí, Cascavel, por gentileza. O Luciano Olivan, ele colocou o seguinte: quem torce por essa disputa entre o Bolsonaro e o Lula é o PT, imaginando que o antagonismo entre Lula e Bolsonaro seja vencido pelo barbudo, por conta de sua penetração nas classes C, D e E. Aí o Ballarini já começou a provocação aí no geral. Acertou, a penetração é por trás. Janaína, você imagina que essa opinião do Olivan a respeito do Bolsonaro, aliás, você que é uma militante, fora, gente, tirando o lado da Janaína como advogada, que é imparcial aqui, tanto que o pessoal não sabe, mas no programa em que nós perdemos, ela defendeu a postura adotada durante o processo pelo o Sérgio Moro. Em nenhum momento ela atacou o Sérgio Moro, mostrando a imparcialidade dela como jurista séria que é. Mas ela também tem um histórico como militante do PT, do Partido dos Trabalhadores. A pergunta que eu faço para você, Jana, você acha que o PT está gostando dessa história mesmo? Do Bolsonaro subir para disputar com o Lula e num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, de fato o Lula passa por cima do Bolsonaro? Você acredita nisso? Olha, Cris, eu acredito que para qualquer partido, o ideal é que você dispute com alguém mais fraco que você, com alguém que você acredite que não deslancha no segundo turno, né? Então eu acredito sim o que o Olivan diz. Que é a estratégia do PT. Sim, é uma estratégia, mas... E a gente sabe que tem um marqueteiro que trabalha com essas estratégias e tudo mais. Mas eu ainda sou contra, eu acho que a gente tem que disputar no voto a voto, a opinião das pessoas e tudo mais. Mas, sabendo que tem muita história por detrás, né? Que são os marqueteiros aí, e muitas vezes o próprio marqueteiro, com a estratégia dele, ele escolhe mesmo. O próprio Bolsonaro, eu sempre falo pro pessoal, nós entrevistamos o Bolsonaro aqui, você sabe muito bem. Sei. E é impressionante como o Bolsonaro, nos bastidores, ele é uma pessoa que de fato entende de políticas públicas. Até porque ele é um cara, vamos ser sinceros,
Ele não é nenhum novato na política, né? Ele tem 7 mandatos como deputado federal, ou seja, ele conhece todo o sistema, conhece como funciona, já conversou com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, já esteve de todos os lados discutindo, inclusive indicando um ministro da Defesa, que no caso, bizarramente, era o Arlindo Chinalha, que ele defendeu, né, em um dado momento. E então, o Bolsonaro, nos bastidores, ele é um cara que ele parece ter uma visão de política pública um pouco mais ligada à gestão. Ele tem noção, sim, ele não é um cara ignorante, como aparenta ser o personagem. Mas me parece que o que vem levando o voto para ele é justamente a personificação do cara que fala o que pensa. Exatamente. É o anseio da população, né? A população anseia por isso. E ele tá dando o que a população anseia. Então é por isso que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado. Ah, é legal votar no Tiririca, ele é muito legal e tal, mas assim... Engraçado, Tiririca. É engraçado, mas né, meu temor é que você se arrependa depois. Doutora Janaína, acabou de chegar uma informação aqui pra gente. Por ordem do juiz Sérgio Moro, o Banco Central acaba de bloquear R$ 606.727 pertencentes ao ex-presidente Lula. O dinheiro estava depositado em 4 contas bancárias do ex-presidente. R$ 397.636 no Banco do Brasil, R$ 123.831 na Caixa Econômica Federal e R$ 63.702 no Bradesco e 21 mil e pouco no Itaú. O confisco inclui ainda 3 imóveis localizados em São Bernardo do Campo, um terreno e 2 automóveis. Na sentença em que condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelo triplex, Moro havia exigido o pagamento de 16 milhões de reais. O valor é referente a uma conta que seria usada pela empreiteira OAS para abastecer o PT e será devolvido à Petrobras. Não existe um erro aqui não de interpretação, já que o dinheiro era para abastecer o PT e não necessariamente o Lula ter bloqueado, doutora, os bens justamente do Lula? Então, Cris, conforme eu disse a semana passada, a gente não tem acesso aos autos, né? Ao processo em si. Então fica realmente difícil de dar opinião. Aí no caso você está lendo a Veja, então assim, essas grandes mídias já têm acesso, já têm condições, né? Então, ou não tem, ou fantasia muito, exatamente. Né? Porque como a gente disse a semana passada, tem muita parte do processo que corre em segredo de justiça. Então assim, nem eles teriam acesso e tudo mais. Mas, Cris, esse bloqueio estava previsto na sentença. Tá. Eu até te mandei a sentença. Já era de se esperar, né? Isso. Tecnicamente falando, né, doutor? Então, assim, tecnicamente, a gente já previa isso. Ele já tinha dito isso na sentença e aconteceu agora. Vamos lá ver como que estava o Facebook lá, o chicote estralando. Aí começou a treta, doutora Janaína. E aí você vai entender o porquê que eu tô te mostrando toda a treta. O Pedro César Batista falou o seguinte: a respeito do Bolsonaro de novo. Mostra o elevado nível de obscurantismo que o Brasil atravessa. Um torturador que deveria estar pagando pelos crimes praticados, ser parlamentar e ainda pretender ser candidato a presidente. O mundo precisa de paz, justiça, transparência e democracia. Bandido torturador tem que estar preso. Foi o que disse o Pedro César Batista a respeito do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro, no período da ditadura, era um torturador. Aí o Ballarini, que é o nosso companheiro de TV, entrou na treta. Aí ele disse o seguinte: na época da ditadura, Bolsonaro era adolescente. Pense antes de falar merda. Aí começou a treta, né? E que de fato o Bolsonaro era adolescente. Vamos colocar outra, Cascavel, por gentileza? Daí vou chegar. Aí o Pedro César Batista falou o seguinte: um soldado faz o mesmo que você, reproduzir o fascismo ou praticar a estupidez, característica própria de gente reacionária como você. Ai, meu Deus! Aí começou. Vamos pra próxima. Coloca o que aconteceu depois. Aí a coisa vai ficando feia. Aí o Ballarini: você está sendo preconceituoso ao atribuir a todos os soldados indistintamente um comportamento que você imagina ser fascista. Você nem sabe o que é isso. Também não sabe, nem sabe
nem sabe que é muito mais reacionário do que imagina ser. Alguém que insiste nessas ideias prontas e velhas, cujo significado real sequer conhece, esse sim é um reacionário. Aí o bailarino já voltou, chamou ele de reacionário. Vamos para a próxima, que tem mais round. Aqui é o Rock Balboa. Rock Balboa não dá mínima informação, verdade. Aí o Pedro Sérgio Batista. Sai fora, defensor da mentira. Tua história é parecida com a farsa do torturador fascista que defende. Tu és da mesma laia dele, uma escória da sociedade. Meu Deus. Foi feio. A coisa ficou pesada, você viu? Ficou. Uhum. A pergunta que eu faço para a senhora, doutora Janaína, é o seguinte: a gente vê todos os dias diversas discussões como essa no Facebook. Sim. Aliás, vosso pai foi sempre alvo de muitas agressões nas redes sociais. Ele, ao invés... Quantas vezes a gente até, em comentários, em conversas de bastidores, fala, você tem que processar. Que aí passou do limite, né? Uhum. Tem que processar. Seu pai sempre abriu mão de processar as pessoas e tal, o que nós sempre achamos uma besteira. Tá? É um ponto que a gente sempre concordou, sempre achou uma besteira. Doutora, só por essa discussão, existe algum ponto aí que já dava um processinho? Muito pelo contrário, achei de altíssimo nível. O quê? Sério? O quê? Se essa discussão foi de alto nível, imagina as minhas, então! Aquela que eu mandei o cara pra aquele lugar! Eu não... Mas como é que é? Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, fete na cara de Janaína. Ó, ô Pedro, eu tô achando que ela faz as coisas pra mim. Eu tô achando que ela faz as coisas pra me contrariar. Não. O quê? Eu achei que ele ia falar, meu Deus do céu, isso dá processo. Ela quer de altíssimo nível. Sim, Cris. Você tem certeza? Chamou você escória da sociedade. Não. Olha, que só é advogada. Calma. Começar a chamar os outros de escória, a senhora que vai defender. Não, calma. Olha. Quando eu falo de alto nível, Cris, é no sentido político. Ambos sabiam o que estavam falando. Entende? É diferente, Cris, de discussão que a gente vê no... Tem certeza? Vou reler. Pode ler, pode ler. Que eu vou reler. Sai fora, defensor da mentira. Tua história é parecida com a farsa do torturador fascista que defende. Tu és da mesma laia dele. Agora eu quero repetir aí. Uma escória da sociedade. Você tem certeza que é isso? Tenho, Cris, tenho. Eu entendo que essa discussão ficou no campo político. Eu tô achando que a senhora é meio fascista, você é meio Bolsonaro, hein? Não, não sou. Olha lá. Ficou no campo político, embora, lógico, ali pesou a mão e tudo mais, mas eu entendo sim que ficou na discussão política. É diferente, Cris, vou te dar um exemplo. A gente sempre fala aqui da cobrança. O fulano me deve, vai lá no Facebook e coloca fulano caloteiro, filho da mãe, não sei das quantas. Infeliz aí, viu? Mas não faça. Tá. É diferente. Ali eles discutiam ideias. E percebe-se que ambos sabiam do que estavam falando. Cada um defendendo o seu ponto de vista. Exatamente. Por isso que eu falei alto nível, é no sentido da discussão política. Eu achei interessante. Claro que ali pesou a mão, não precisava ter, né, comparado ele com Bolsonaro. Porque comparar com o Bolsonaro, né, mas... Tá bom. Ô, doutora, e quando eu falo pro Pedro que o time dele é uma merda, eu tô ofendendo? É diferente, Cris, exatamente. Eu tô ofendendo? Eu entendo que não também, porque tá... Toma. Não, eu entendo que não, porque, eu volto a dizer, aí... Qual que é o problema, Cris? O problema são ofensas diretamente pessoais. Ali iniciou uma discussão política e eles vieram na ideia política. Volto a dizer, pesou na mão ali no final e fazer comparações? Sim, pesou. Mas ambos sabiam o que estavam falando, estavam discutindo política. Um conhece bem a história do senhor Bolsonaro, que embora fosse adolescente de fato, ele tem... bastante interesse na tortura e tudo mais, especialmente quando as pessoas, às vezes em casa, acham um pouquinho de exagero, mas eles também trabalham com emoção, né? Não, e eles trabalham com instantes em que poucos vão entender. Foi o caso do Bolsonaro, quando ele votou sim por impeachment da Dilma Rousseff, e ele disse assim, olha, em respeito à brilhante Ustra. Que esse foi um cretino, independente de... Aí, o que as pessoas pensaram? Quem é o brilhante? O que é brilhante? Entende? E aí, os entendedores que entenderam, acharam um absurdo, porque
porque essa pessoa foi um general, se não me engano, comandante, desgraçado, torturador. tá no inferno. Exatamente. Posso até pegar uma parte aí? Que todo mundo sabe que eu tenho uma relativa amizade com o Bolsonaro, tanto que ele veio ao programa. Me agrado com algumas ideias, embora a gente discorde muitas coisas. Mas eu fui uma das primeiras pessoas, quando ele fez a votação e falou essa idiotice sem tamanho, eu fui o primeiro a criticar pra ele diretamente. Eu usei a seguinte palavra: você fez merda. Pois é. Porque você defendeu um torturador, você ofende muitas vezes pessoas como meu pai, que indiretamente foi alvo de tortura no período da ditadura. Exatamente. Que existiu, ao contrário do que algumas pessoas digam, né? E ele torturava e ele matava mulheres. Se eu não me engano, ele foi quem torturou a Dilma, né? Ele foi quem torturou a Dilma, por isso que ele fez esse comentário. Então, assim, Cris, a massa, a população, o povo, não entendeu nada. Os poucos que entenderam e se colocaram contra. Então, assim, por isso que é importante a informação. É importante chegar isso para a população, para poder formar a sua própria opinião. E não ficar pegando a opinião da Janaína porque ela sabe quem foi o torturador. Replicar. Exatamente, não. Se você tem a informação, tanto de um lado quanto de outro, você está com a possibilidade de formar a sua própria entendimento. E às vezes você não tem o entendimento nem meu, nem do Cris. Você forma o seu, um terceiro que pode ser o seu. Perfeito. Doutora Janaína, como sempre, dando uma aula pra gente como cidadã, discutindo os direitos do cidadão. E é por isso que ela tem o carinho dos nossos telespectadores aqui, que gostam muito dela. Inclusive, a gente recebeu uma mensagem do seu Ari, do bairro Jardim Ribamar, que mora lá na Rua Araguaia, rua que eu tive o prazer de alguns anos ter morado nessa rua, que disse o seguinte pra gente, que mesmo ele conhece o seu trabalho como militante do PT e discorda totalmente da questão sua como militante do PT. Mas ele adora o trabalho que você faz de informar aqui no programa e tem um respeito muito grande. Então, estou passando o seu recado, Ari, pessoalmente aqui para nossa doutora Janaína. Que bom, eu fico feliz, Cris. Eu fico feliz porque é isso mesmo. É isso que eu quero. A gente tem que ter discussão no campo político, discussão de ideias. A intenção é exatamente essa. O meu temor são os ódios. Passar a odiar porque você gosta do Bolsonaro ou não, então eu te odeio, claro. Nunca mais, entende? Ou porque eu gosto de partidos de esquerda e você de direita. Não é isso, a intenção é justamente de gerar o debate. Mas eu gosto do Ciro Gomes também. Eu gosto do Ciro Gomes, que é o Bolsonaro da esquerda, o Ciro Gomes. Mais ou menos, né? Mas é. Só que ele conhece bastante de políticas públicas, nós sabemos isso. Doutora Janaína, nós já estendemos demais esse bloco, nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto com as perguntas dos telespectadores, que é o que o pessoal hoje está louco para ver no Na Mira Informação Verdade.